Daí a importância da identificação correta do nematóide, que configura o primeiro passo para o sucesso de um programa de manejo integrado de nematóide. Então, esse diagnóstico, essa identificação, ela precisa ser pautada de diagnóstico correto. Isso vai permitir um planejamento da convivência, levando em conta o histórico da área e o histórico da cultura. E ele deve ser personalizado, porque não existe uma receita, né? Uma receita de bolo que você possa aplicar nas diferentes áreas. Você precisa conhecer o problema de cada situação. Cada produtor, ele tem sua dor específica. Então, por isso, isso tem que ser personalizado. Porque nem sempre o problema que está no produtor A é o mesmo que está no produtor B. Mas é nematóide. Mas pode ser situações diferentes. O monitoramento ele deve ser constante e o sucesso dessa convivência ela pode ser medida com base na medição da produtividade do talhão. Vamos dizer, estou utilizando várias ferramentas de manejo e não sei se está funcionando. Então, como é que eu sei que está funcionando? Primeiro, eu vi que o meu talhão declinou em produtividade. Comecei a implementar várias estratégias e vi que foi melhorando. Então, daí quer dizer que meu manejo está sendo satisfatório para a minha área. Não significa que essa mesma receita, esse mesmo programa que eu desenvolvi, sirva para o meu vizinho. Então, precisa ser personalizado. Então, qual a importância da análise de fitonematóide? Ela é importante para conhecer a área quanto à presença de nematóide e também para a escolha de estratégia de manejo. Então, aqui, eu sempre digo que a amostragem correta e a identificação correta, ela deve sempre andar de mãos dadas. Porque, às vezes, a gente pensa que não, mas até para fazer identificação, a gente precisa fazer uma boa amostragem. Porque muitas vezes a gente se depara com amostras que chegam no laboratório, raiz e solo, mas não tem nematóide. Daí a gente emite um laudo e diz, não tem nematóide. O produtor lá vai confiante, não tem nematóide na minha área e vou seguir minha vida. Com o tempo vai aparecendo o sinal na parte aérea, né? O que implica aqui? Tem muitas situações em que o pessoal coleta solo de um canto, raiz de outra. Ou coleta na borda do pivô. Ou coleta num período que não tem planta no sistema. Então, a gente precisa sempre lembrar. Se eu estou falando de nematóide parasita de planta, eu preciso fazer a amostragem de raiz e solo da sua rizosfera. Então, tem que ser a raiz e o solo da sua rizosfera. Não vale coletar a raiz num ponto e o solo no outro, porque eu não estou avaliando a mesma rizosfera. Então, raiz e solo da rizosfera. Significa que eu preciso chegar num ponto, selecionar umas 3 ou 4 plantas, coletar a raiz junto com o solo e enviar para o laboratório. Quanto maior o número de amostras você enviar para o laboratório, mais representativa será a sua avaliação. E você terá a condição melhor de inferir se a sua área está ou não em situação grave de infestação. Existe essa questão de viabilidade versus representatividade. Então, o que eu sempre digo? Se você está numa área que não vê sintoma nenhum, faça vários pontos compostos, colete raiz e solo da rizosfera e envie. Se você fez vários pontos e mesmo assim não apareceu nematóide, pode ser que a sua coleta seja realmente correta. Se você tem a reboleira, que é a mancha que eu mostrei, você deve coletar a amostra na borda dela. Por que não no centro? Porque no centro da reboleira as plantas estão mortas. Se a planta está morta, a raiz está morta, então não tem nematóide. Então você corre o risco de fazer uma análise e emitir um laudo falso negativo, porque a amostragem foi feita no local errado.
Então, isso é muito importante para a questão de amostragem. Então, precisa ser feito na linha de plantio, coletar raiz e solo da sua rizosfera, coletar na época correta. Qual que é a época correta de coletar a amostra para explorar e ver se sua área tem nematóide? É sempre no florescimento da sua cultura, florescimento pleno. Por quê? Porque é o momento em que o sistema radicular está plenamente desenvolvido e os nematóides que tiver que estar presente vão estar presentes ali. Então, você tem maior chance de acertar. Garantir representatividade da área é o que eu já tinha falado. Quanto maior número de amostras, melhor. E o critério conforme o objetivo. Eu quero fazer análise porque eu vi um sintoma de falta de pilosidade na parte aérea. Eu vou coletar só a raiz? Não. A gente sabe que existem nematóides da parte aérea e que tem uns sintomas que incitam, como se fosse um distúrbio fisiológico. O Aphelencoides baessen é um deles. Então, você tem, às vezes, situação em que as condições ambientais propiciam o desenvolvimento desse nematóide, você precisa coletar a parte aérea e coletar raiz e solo e enviar para o laboratório. Então, a gente agora parte para a prevenção. Como é que eu vou prevenir de uma doença que é endêmica, né? A gente já sabe que meloidógeno, pratilencos, eles já são de ocorrência natural mesmo na mata nativa. O que a gente pode fazer? A gente pode ter esses cuidados aqui. Então, o princípio da prevenção, ele está ligado aos cuidados com os meios de disseminação e entrada dos nematóides em áreas em que ele ainda não esteja presente. Nematóide, ele não ocorre de forma homogênea, ele ocorre de forma irregular. Por isso que a gente vê reboleira. Você vê reboleira, essa safra, num talhão ali, aí o ano que vem você vai visualizar a reboleira no outro talhão, o que significa que o foco do nematóide é de ocorrência irregular. Então, você pode ter talhão dentro da sua fazenda que está, por enquanto, livre, sem a presença do nematóide. Então, se você tem esse conhecimento, mantenha dessa forma e vá convivendo com a área que já está infectada. É difícil? É difícil. A gente sempre escuta, não, o operacional vai dificultar bastante o nosso operacional. Então, muitas vezes a gente desenvolve, ajuda o nematóide a se desenvolver porque a gente não quer dificultar o nosso operacional, não quer alterar como é que a gente costuma fazer. A gente quer continuar fazendo o mesmo, mas quer ter resultado diferente. Então, mas para a gente ter resultado diferente, a gente precisa também abrir a cabeça e tentar implementar o novo, né? Algo que seja melhor para o sistema, né? O controle cultural, ele está ligado à questão de rotação de culturas com plantas não hospedeiras, utilização de plantas de cobertura, manejo de matéria orgânica, manejo de plantas daninhas e plantas tiguera. E por que é importante eu conhecer o nematóide para aplicar esse controle cultural? Porque para diversos gêneros e espécies de nematóides, a gente tem muita dificuldade de escolha de plantas para inserir dentro de uma rotação de cultura. Segundo, é muito difícil o produtor querer fazer rotação de cultura do jeito correto para atingir o nematóide. Porque a rotação de cultura, ela nada mais é uma ferramenta que vai permitir que você retire a comida do nematóide. É a comida do nematóide que permite que ele se multiplique e torne problema. Então, muitas vezes, a cultura que retira a comida do nematóide não é a cultura que o produtor quer plantar porque não traz rendimento. Então, a gente está diante de uma situação em que a gente precisa fazer os cálculos do prós e contras, saber qual é o melhor custo-benefício e adotar as medidas. Então, aqui, ausência do hospedeiro, privação da alimentação pela ausência do hospedeiro. A rotação de cultura, ela traz a redução da compactação, a depender da cultura que você inseriu no seu sistema. Ela ativa a microbiota do solo, como bem disse o Dr. Nadson. Quanto mais diferente for as culturas que você inserir, você tem maior diversidade da microbiota, e isso com certeza é benéfico para a planta.
Ela atua na reciclagem de nutrientes, entre outros benefícios. Dependendo da cultura que você inserir, elas podem agir como tóxicas, plantas antagônicas e armadilhas, no caso das crotalárias, no caso de cravo de defunto. Tem muitas plantas que você insere no sistema e ela tem um efeito deletério sobre os nematóides e tem capacidade de atuar em diferentes estágios de nematóide, que é uma dificuldade que você tem quando vai aplicar alguma ferramenta de manejo, no caso de químico e biológico, né? Então, só exemplo aqui, plantas tigueras. Por que é importante manejar tiguera? Porque na entre safra você deixa ali o solo, você colheu, deixou o solo nu, mas as sementes da cultura que você colheu, ela vai germinar e vai gerar novas plantas. E elas servem de hospedeiras para manter viva e garantir o inóculo do nematóide para a sua cultura principal que você vai inserir novamente no sistema. Então, é muito importante. Aqui você tem tiguera de soja carregada de nematóide de cisto. Você tem pratilencos nesse falo, a gente não consegue visualizar. Você tem situação de galhas. Todos os nematóides sendo mantidos ali, esperando quando você entrar com a sua cultura principal. Plantas daninhas, você tem aqui várias hospedeiras alternativas para o nematóide das galhas, principalmente. Já houve um alarme que até agora eu não sei se é falso, de uma planta daninha multiplicando nematóide de cisto. Então, todas essas situações é para alertar, é um alerta que a gente deve estar atento a tudo que ocorre no sistema, porque o nematóide realmente é um problema grave. Em relação às plantas de cobertura, aqui nessa tabela a gente consegue visualizar a maioria que são utilizadas no Brasil. E aí você consegue perceber que para nematóide das lesões, pratilencos e meloidógenos, você tem uma maior dificuldade de selecionar planta de cobertura para manejo. Então, onde você vê vermelho, quer dizer que a planta multiplica esse nematóide. Então, aqui para pratilenco, você tem pouquíssimas opções. Para meloidógeno, você tem, às vezes, uns que têm reação moderada. Aqui, o verde é porque não multiplica, o amarelo depende do híbrido ou da planta, né? E o vermelho quer dizer que multiplica. Então, você precisa saber, conhecer realmente como é que está a situação de nematóide na sua área, para definir qual cultura você vai utilizar nessa questão de rotação. Controle genético. Controle genético para nematóide é uma situação diferente de outros agentes causadores de doença, né? Então, quando a gente pensa em controle genético, a gente pensa a utilização de variedades com resistência ou moderada resistência a nematóide. Mas qual que é o diferencial aqui? A gente precisa entender que para nematóide, uma planta que não multiplica nematóide é porque ela é não hospedeira, ela não é resistente, tá? É não hospedeira. Agora, a gente pode ter planta suscetível, que multiplica muito, mas a planta resistente, ela também multiplica. O nematóide consegue se estabelecer, só que ela reduz esse potencial de multiplicação do nematóide. Então, essa resistência normalmente é definida pelo fator de reprodução dessa cultura em relação à população de nematóide ou à espécie. E aí você também pode ter planta tolerante. A tolerante é aquela que, embora permita a multiplicação de nematóide, ela mantém sua produtividade. Então, nota que essa planta tolerante, ela não serve para manejo de nematóide. Se você quer interferir na população de nematóide, quer reduzir essa população, a planta tolerante não serve nesse cenário. E você vai ter a planta intolerante, que com pouquíssimo nematóide, ela morreu. Então, nosso foco é essa aqui, a planta com algum nível de resistência. Eu coloquei resistente, mas passa por resistente e moderadamente resistente. Então, isso é de acordo com o fator de reprodução. Mas por que isso aqui? Por que é definida pelo FL? Porque a resistência para nematóide ela é pós-infectiva. Não existe uma resistência para nematóide que impeça o nematóide de adentrar a planta.
o nematóide precisa penetrar para que a planta ative seu sistema de resistência. Então, é assim que funciona para nematóide. E outra informação importante é que isso só funciona para nematóides sedentários, como nematóide das galhas e nematóide de cisto. Para nematóide migrador ainda não existe planta resistente. Então, aqui a gente tem mais ou menos o número de cultivares. Pode ser que esteja defasada aqui a minha conta, mas existem cerca de 24 cultivares resistentes ou moderadamente resistentes à amiloidose incógnita, cerca de 29 cultivares resistentes ou moderadamente resistentes à amiloidose javânica. Para a heteródera, existem cerca de 72 cultivares, a depender para várias raças, e você aqui vê, para pratilencos, não existem cultivares de soja com resistência, somente 5 cultivares com baixo FR. Baixo FR é aquela cultivar que permite multiplicar, mas bem mais tímida em relação às outras. Então, existe também hoje, tem uma promessa, né, de uma empresa que vai lançar uma cultivar BT com resistência para heteródera e pratilencos, por conta dos cristais da bactéria Bacillus thuringiensis que foram incorporados na cultivar e daí teria ação contra esses nematóides. Mas a dica é buscar sempre materiais com enraizamento agressivo, que daí, mesmo diante da população de nematóide, você tem a chance de ter uma boa produtividade nessa cultura. Controle químico. Controle químico nada mais é que o uso de moléculas químicas sintéticas para manejo de nematóide. Quando é que é indicado o controle químico? O controle químico é indicado quando você está diante daquela situação de alta infestação que você não sabe de onde começar. Então, o nível populacional está estrondoso. A cultura que eu vou colocar é uma cultura que, embora tenha algum nível de resistência, não vai aguentar, porque eu já falei que a resistência é pós-infectiva. Então, mesmo diante de uma cultivar com